vamos enfatizar, quem vamos dar destaque hoje, 14 de março, comemora-se um Dia Nacional da Poesia. E aqui no Brasil, essa comemoração acontece, pessoal, vamos precisar de silêncio. Aqui no Brasil, essa comemoração acontece em homenagem ao nascimento de um grande poeta, que é o poeta Castro Alves, que inspirou o nome de nossa escola e inspirou também a produção do hino da nossa escola. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? Então, os meninos estarão fazendo uma apresentação. Vou pedir mais uma vez de silêncio. A gente vai fazer a apresentação sem, tá? Para a gente poder começar, nós vamos convidar direto do túnel do tempo para se apresentar para a gente, Castro Alves. Bom dia, meu nome é Castro Alves. Nasci em 14 de março de 1847 na Bahia. Aos 17 anos, me interessei pelas ideias abolicionistas. Assim, lutei pelos negros e as situações dos escravos que eram difíceis. Lutei pelo fim da escravidão e fiquei conhecido como poeta dos escravos. Com vocês, o meu poema Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto, saudade do seu torrão. Do lado, uma negra escrava, os olhos do filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde, ao canto e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. Lá a gente não se vende, como aqui só por dinheiro. E o escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com pranto seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se, bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho calada, e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Confiar
Eu fiz faculdade de letras e literatura, né? E a gente tinha que ler, assim, durante um ano, até comentei com o Sandra ontem, vários livros por ano para adquirir uma quantidade de pontos e no final do ano somaria a nota da gente, ajudaria até para passar e ser aprovado. E livros dessa grossura, livros muito bons, livros antigos, livros bem que você nem talvez tenha ouvido falar da literatura internacional e da literatura brasileira e portuguesa. E tinha os mais fininhos que valiam 2 pontos, os mais grossinhos valiam 3 e aqueles bem grossos valiam 5 pontos. E a gente tinha que ler esse livro ao longo do ano. E no final do ano, a professora escolhia, assim, sorteava na sala, fulano, Beltrano, Ciclano, vem aqui falar sobre o livro que você leu. E muitos de nós, como é que o brasileiro é, né? Não é só o político que é corrupto, de um modo geral, a nossa cultura, aquela cultura de dar um jeitinho para tudo, né? A gente é corrupto por natureza já, eu acho. Tem que vencer essa natureza nossa, ruim, pecaminosa, de não ser honesto. E a gente não dava conta de ler todos os livros, para fazer muito ponto. E a gente combinava, eu vou ler esse livro, você lê aquele, depois você resume para mim, eu resumo para você, dá umas dicas, a gente faz o resumo e todo mundo vai dizer que leu tudo. E na hora dava o azar de você ser sorteado justo no livro que você não havia lido. E a hora do vexame, a hora da vergonha, porque a professora fazia muitas perguntas e logo descobria que seu resumo estava um pouco inseguro e que você não havia lido aquele livro. Era uma vergonha mesmo. Então era melhor que lesse mesmo de verdade o livro, para saber falar bem sobre aquele livro que você leu. E dentro dos livros que eu li o livro de Cássio Alves. Por que eu escolhi Cássio Alves? Porque eu sempre fui apaixonada por Cássio Alves. Vocês devem saber, naquele tempo antigo, no interior da Bahia, na roça da roça, que hoje ainda é roça lá, atraso de vida, não tinha carro, ônibus, avião, táxi, nada disso, trem, era cavalo que ia para chegar lá na cidade, pegar um ônibus, para chegar lá na Bahia, para pegar um navio, para ir para Portugal, para ir para Coimbra, para estudar, ou para estudar no Rio de Janeiro, para estudar em São Paulo, em Recife, tudo muito difícil. Imagina aquele jovem, moceiro praticamente, mas que gostava muito de ler, gostava de música, ele tocava piano, e gostava muito de ler mesmo. E ele fez direito, gente, mas a gente para ser advogado tem que ler muito. E muito sensível, né? Então ele morreu somente com 24 anos. Imagina, uma criança. No período que vocês estão aí agora, até 24 anos, ele fez muita coisa. E quem já leu algum poema de Cássio Alves, até hoje, nos dias de hoje, muitos precisamos de um dicionário. Porque ele escreve termos difíceis, clássicos, da língua culta, e escreve sobre coisas de, como vamos dizer assim, sobre história, sobre filosofia, sobre, como é que a gente fala, coisas da história da humanidade, mitologia grega, tudo ele tinha no poema dele. Se você não soubesse nada de mitologia, você ia ler aquela palavra, não sabia o que significava. Você tinha que ter uma certa cultura até para entender o poema dele. E a rima que ele fazia é maravilhosa. Quando você lia, você se emocionava. A cultura dele, com a capacidade dele escrever, com a sensibilidade dele. E ele era tocado pelo absurdo que foi a escravidão no Brasil. Mancha a nossa história. A história do Brasil é bonita, mas uma coisa que mancha e envergonha a gente é a escravidão. E até hoje, a gente sabe que ainda existe muita criança sendo usada como escrava. Nos canaviais ainda tem muita criança trabalhando, arrancando cana, nas pedreiras quebrando pedra, e por aí afora tem muita escravidão, muitas outras formas de escravidão, né? Até a escravidão sexual, pegando crianças do Nordeste para serem escravas do sexo, com 12, 13 anos de idade. E é um absurdo, por aí vai, se a gente for falar aqui, não termina. O que interessa é que ele tinha coragem de, nas festas daquela época, que eram festas de pessoas da classe média, vamos dizer assim, da época alta, né? Onde políticos e pessoas cultas, de certo recurso, os donos das fazendas, os patrões dos empregados, dos escravos, eles tinham casas bonitas, e nessas casas eles costumavam fazer saraus, era uma coisa muito comum na época. A moça naquela época, ela tinha que ser uma moça muito prendada, quase toda moça sabia tocar piano. Então as moças tocavam piano, cantavam, os rapazes declamavam, e aí trocavam-se muita ideia, falavam-se de política, comentavam sobre tudo. E eram os coronéis, aquelas pessoas importantes que frequentavam aquelas casas. Comia-se um pouquinho, né? Tipo um coquetelzinho, uma linguagem de hoje, né? Um coquetel e tal.
E ali Castro aproveitava para declamar suas poesias e falar as verdades sobre o absurdo que era aqueles coronéis escravizarem aqueles negros vindos da África. E os coronéis não gostavam muito, corria até uma notícia que logo ele seria assassinado, para calar a boquinha dele, para ele parar de falar. Mas ele tinha coragem de declamar suas poesias ali. Assim ele começou a lutar pelos escravos. Escrevia também alguns periódicos, folhetos que distribuía pela rua, né, pela cidade. E escreveu seus livros. Então, muita coragem de lutar pela libertação dos escravos, não com armas, mas através da palavra, através de sua poesia. Por isso que no nosso hino, a gente fala com que armas lutar? Com a justiça, com o amor e o perdão. Para lutar, para combater tudo isso. Não é fácil. E ele teve coragem de fazer isso. Por quê? Ele sabia do que ocorria nos navios negreiros. Então, um poema dele muito famoso, que já foi feito até um teatro aqui no Sarau alguns anos atrás, sobre o navio negreiro, e eu me emocionei muito, chorei, porque o Castro Alves ficou perfeito, e as meninas deram um show de interpretação, toda a equipe, e hoje eu me emocionei com o Castro Alves, o cabelinho dele, lembra o cabelinho do Castro Alves? E eu era apaixonada, eu falava para Jesus assim, ó, não fica com ciúme não, mas eu não sei se eu gosto mais de você ou mais do Castro Alves. Porque eu sempre fui apaixonada. Acho Castro Alves lindo. Então é um garotão lindo. Se eu estivesse vivendo naquela época, eu acho que eu ia ser assim, apaixonadíssima por ele. Mas, só para encerrar, o navio negreiro, ele falava do absurdo. Você tem ideia do que era o navio negreiro? Era um navio imundo, sujo. Eles entravam no navio como se fossem bichos, animais ferozes, acorrentados uns aos outros, jogados num porão fétido, fedorento. Ali eles urinavam, ali eles defecavam, eles não sabem o que defecavam, fazer cocô, né? Eles faziam cocô, vomitavam no enjoo da viagem. Algumas escravas, quando eram presas, estavam grávidas, eles não sabiam. E a viagem às vezes demorava 2 meses, 3 meses, e a barriguinha crescia na viagem, e aí parecia que estava grávida. Muitos jogavam as grávidas vivas na via fora do mar. Quando ela estava grávida, já ainda nascia no porão, jogava ela, o neném, tudo fora, né, para não chegar lá, uma estrada toda danada. E todo mundo que adoecendo ali, às vezes pegava doença. E a sujeira era tão grande, eles não desciam no navio, porque ninguém aguentava o mau cheiro. Jogavam baldes d'água do mar, assim, dentro do porão, assim, para dar uma lavada e melhorar o cheiro. E ali, menstruação de mulher, tudo que tem direito a mais, você puder imaginar, aquela sujeira total, um cheiro horrível naquele porão. Era um absurdo. E depois que chegavam aqui, que eram vendidos, olhados como se fossem animais, né? Você já deve ter visto filme sobre isso. Abre os dentes, abre a boca, e olha tudo, aperta, vê quem é mais forte, quem é mais saudável. Aquele que era mais forte, que chegava bem da viagem, ele era vendido primeiro. Os que chegavam muito doentes não podiam ser vendidos. Era prejuízo para eles. E alguns eram vendidos para trabalhar duro, e uns davam sorte para trabalhar na casa do patrão. E aquelas escravas mais bonitinhas e mais novinhas iam para a casa dos patrões, e eles usavam essas escravas e abusavam delas. E muitas vezes engravidavam. E quando nascia lá um mulatinho, branco com negro, né? Dá um cafuzinho lá, um mulatinho, eles tiravam a criança do braço da mãe e deixavam a mãe amamentar a criança branca, filha deles, com a mulher deles. Mas a dela ela não amamentava, geralmente mandava matar. Ela não podia amamentar o filho. E muitos que eram apaixonados, às vezes até marido e mulher que vinham de lá já casados, viviam juntos, outros que se apaixonaram aqui, não podiam ficar juntos, eles não permitiam. E quando fazia qualquer coisa errada, e descumprisse uma ordem, eles apanhavam muito, vocês sabem disso. E se o escravo tentasse fugir, era pior ainda, quando não apanhava muito, até morrer, matavam mesmo. Eram muitos absurdos que aconteciam. E Castro Alves ficava com pena do tamanho sofrimento desses negros, não tinha ninguém por eles. E ele começou a lutar por eles. Eu acho que ele não ganhou a luta com armas, mas ele ajudou a conscientizar muita gente importante e foi tocado, e alguns fazendeiros começaram a libertar os seus escravos, outros começaram a pensar em fazer alguma lei para poder proteger, e assim aconteceu, né? A Lei Áurea, a libertação do escravo, que já estava mais de 60 anos, a lei sexagenária, chama, e as crianças nascidas a partir daquela data não eram mais escravas. Só que não adiantava nada libertar os escravos. Eles iam para onde? Comer como? Trabalhar como? Estudo não tinham.
muitos continuavam vivendo ali, trabalhando, o patrão pagou o que comer. Não era fácil, era uma liberdade, entre aspas, mas já era alguma coisa, pelo menos ficaram livres de tanto sofrimento e de tanta morte, de tanto abuso e absurdo. Essa é mais ou menos a história que eu tenho. Por causa disso, o ideal que Castro Alves lutou, ele usava como slogan o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, que é o tema da Revolução Francesa, que foi o ideal também na França, né, de igualdade, liberdade e fraternidade, e por coincidência também parece que é o ideal da maçonaria. E o ideal de Jesus. Jesus queria todos nós vivendo como irmãos, respeitando-nos uns aos outros, com os mesmos direitos, com justiça, quer dizer, igualdade, né, e liberdade. Cada um pode ser o que quer, desde que siga a lei de Deus e não prejudique o próximo. Eu posso ser o que eu quero, desde que eu não faça mal a ninguém. E reza uma lei que, quando a gente quer uma coisa muito boa e tem um sonho muito bom de fazer alguma coisa muito boa na vida da gente, se essa coisa for muito boa para mim e ecologicamente for boa para o ambiente e para o meu próximo, todo o universo conspira a meu favor e dá certo. Eu acho que é por isso que deu certo sonhar e construir a continuidade e o sucesso que a gente ainda faz até hoje com o Colégio Castro Alves. Eu tenho muito orgulho disso. Muito obrigada.